Então, aqui é o webinar sobre gestão de pontos, né? Aqui a questão é do que pode ajudar vocês aqui. Então, o novo módulo que atua em conjunto no controle de ponto, atende a parte de apuração e banco de horas, né? O foco dele é o acerto para o gestor e o colaborador, tem interface específica para cada público, né? Colaborador, gestor, RH, né? E o processo de acerto de forma nativa ganha expressiva produtividade, né? Dessa forma, não só o RH fica sendo responsável por acertar o ponto, né? Todo colaborador pode fazer parte do processo do ponto, né? Então, as vantagens aqui de utilizar esse módulo é ganho de produtividade com as interfaces em geral, acerto de conferência de lote, apuração automática, né? Programações, ações de acerto, a gente pode criar ações de acerto, ganhos de produtividade de até 60% no trabalho do ponto, né? Auxilia na redução dos passivos trabalhistas. Então, pessoas aqui que têm um problema com ponto, que a hora extra fez, não fez, né? Então, como o colaborador fica sendo parte integrante desse processo, né? Acaba diminuindo esse problema aqui, né? Então, como é que funciona isso, né? Como é que funciona um processo de acerto, né? Então, o colaborador vai fazer o registro de ponto aqui, ele pode registrar num REP convencional, ele pode integrar com o módulo marcação de ponto 2.0, né? Então, a gente pode fazer uma marcação lá pela plataforma, pelo app, dependendo da necessidade do cliente, ele também integra, né? Então, ele é completamente compatível, né? Aí faz a realização da apuração, né, no sistema, faz a geração das pendências, que daí vai aparecer aquele colaborador bateu, não bateu o ponto, né, conforme a situação de exceção, né? Aí o colaborador vai realizar o acerto, vai realizar o acerto dele. Ah, não, esqueci essa batida. Ele vai incluir o colaborador que vai fazer essa parte, né? E depois o gestor confere e dá ok lá para o colaborador se está certo ou se não está certo, né? Então é assim que funciona a parte do gestão de ponto dentro do Sênior, né? Então aqui tem os papéis, né? De cada processo, colaborador, gestor e RH, né? Então a parte que exerce o RH, né? Manter os acertos, conferir, ajustar, né? Então, o colaborador, a parte do colaborador, né? Tela simplificada, ágil, né? Então, tem várias vantagens. Depois a gente vai estar vendo isso lá dentro do módulo, né? Então, aqui tem os cenários de uso, né? Então, a gente pode usar basicamente de três formas, são três cenários, né? O colaborador faz os acertos, o gestor confere, que seria o cenário ideal, né? Que é o cenário que diminui bastante o trabalho, o volume do RH, né? Então, seria o ideal, né? Se todo mundo pudesse ter acesso à internet e fazer o acerto, seria o cenário ideal. Ah, mas só isso, assim que funciona? Não. Lá dentro do sistema Honda, a gente marca aqueles funcionários que a gente quer participar do processo de gestão do ponto, né? Senão, a gente continua com o Honda, aqueles que não é possível, né? Então, vamos dizer que tem uma área lá de parte produtiva, né? Que os caras não têm acesso ao computador para fazer acerto, né? Então, eles continuam fazendo o processo normal. Isso tem problema? Não, isso não tem problema, né? A gente marca aqueles que a gente quer. Então, o gestor faz o acerto sem passar pelo colaborador. Esse aqui é o cenário 2, que é o pior, né? O gestor teria que fazer o acerto, né? E o cenário 3 é um cenário misto, né? Onde tem uma área meio, tem uma área produtiva, né? E aí a empresa opta por área meio, digamos assim, fazer o que a parte administrativa, fazer os acertos, né? Então aqui a apuração do ponto de gestão do ponto, né? Aí no gestão do ponto e o controle do ponto, né? Que a gente é obrigado a ter um módulo controle de ponto, né? Eles são co-participam no processo, né? Então toda a parte de lógica, regra de apuração, a gente vai fazer isso no controle de ponto, a gente vai definir no controle de ponto as definições, situações, essa parte continua sendo no controle de ponto, né? E a parte do gestão de pontos seria essa parte de acerto, dashboard, né? Seria essas informações ali. Então, o controle de ponto a gente é um módulo obrigatório para se implantar a gestão de ponto. Tem algumas atribuições aqui que são ainda do controle de ponto. E aqui são as atribuições que são do gestão de ponto. Então, cálculo da apuração fica no gestão do ponto, recálculo de apuração também, né? Cadastro de acertos, obviamente, no gestão do ponto, né?
E as opções aqui, manter o cadastro, dorso, né, que é escala, horário, feriado, essas informações vêm lá do controle de pontos G5, né, que a gente já conhece ali, né. Então, aqui é uma tela de acerto de um colaborador. Isso mudou um pouco, tá? Esse PPT aqui é um pouco antigo, ele mudou um pouco, né? A tela de acerto do colaborador do nova interface, que é a gestão de ponto que a gente vai apresentar, que é um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma informação, né? Então, aqui é uma tela de acerto do colaborador. Aqui está as pendências que está com o colaborador, né? Ele tem que fazer o acerto dele e assim o gestor é notificado que ele tem o acerto para ser realizado, né? Aqui, como é que o colaborador realiza o acerto? Ele pode mover uma marcação, ele pode digitar uma marcação, é basicamente as mesmas funções que a gente tem lá no controle de ponto. A gente pode digitar uma situação, a gente pode cadastrar ações de acerto, né? Se o funcionário não souber quais seriam as situações, ele cadastrar uma ação desse atestado, por exemplo, e o funcionário colocar aqui, né? Tem um botão para ele inserir as marcações previstas, né? Isso também continua tendo. Ah, não esqueceu de bater a marcação ou não pôde fazer a marcação, sei lá o quê, bate para o app, o celular estragou, ou não conseguiu acesso web, inserir a marcação. Então ele pode fazer a inserção das marcação, né? Então aqui mostra como é que funciona uma edição de situação aqui, né? Então o colaborador ele pode vir e estar editando, né, a situação. Isso aqui é a hora extra, né? Claro que vai ser aprovado, vai ser validado pelo gestor, né? Mas o colaborador pode editar a situação. Aqui é mais uma tela de programação aqui, né? Como o colaborador cadastrar algum tipo de programação, uma troca de escala, um afastamento, a gente também pode fazer essa liberação para o colaborador, né? Fazer programação, não, troquei de horário, né? Aí também tem essa opção, né? Eu tive um afastamento, uma programação de afastamento, programação de troca de horário, troca de escala, compensação. As programações que tem lá no Honda também estão disponíveis aqui no gestão de ponto, né? Então aqui você vai cadastrar um novo afastamento, uma troca de escala, o acerto do gestor. Aí aqui seria a tela do gestor também, mudou um pouquinho a visão, né? Mas ele consegue ver todos os liderados, né? Aqui a parte de banco de horas também, consegue verificar, né? Os dashboards, agora ele mudou, ele vai ter uma opção de dashboards, lá onde é que ele vai conseguir ver as informações de banco de horas da equipe dele, né? E também consegue ver quem que está pendente de acerto, né? E aí mandar mensagem para o colaborador realizar o acerto, né? A gente também tem como colocar uma quantidade de dias específico para o colaborador tenha como fazer esse acerto, né? Então lá dentro do módulo a gente define uma quantidade específica, tem 3 dias, tem 6 dias, tem uma semana. Se ele não realizar o acerto, né? O gestor aprova do mesmo jeito, né? Então aqui é uma telinha de consulta de incidentes, essa parte também a gente pode configurar também se quiser, né? Então tem empresa que quer que decide criar incidente. O que seria incidente, né? Fazer cadastros, né? Para cada situação do ponto que vem, o colaborador fez intra-jornada, o colaborador fez fazer esses cadastros de penalidades e demais informações para gerar um histórico de anotação, alguma questão assim que também o módulo disponibiliza, né? Aqui as informações da tela, né? Mostra quem está pendente, né? Mostra que está pendente o colaborador, indica se pode ser uma penalidade, né? Então tem aqui as informações. Aqui a visão do colaborador DRH, né? Também mudou um pouquinho, mas a visão do colaborador DRH. Cadastro de banco de horas, né? Aqui a gente também pode fazer o cadastro da parte de banco de horas, né? Então, no gestão de ponto, ele tem uma rotina meio independente de banco de horas, né?
e a gente faz o cadastro, cria as contas de banco de horas, né, do colaborador, e daí ele vai ter o gráfico, as informações ali da parte de analytics ali, das informações de banco de horas, né? Aqui como é que faz o fechamento do banco de horas. E aí, com isso tudo realizado, toda a parte de acerto, né? O colaborador realizou toda a parte de acerto, o gestor aprovou o RH, a gente consegue fazer a assinatura digital do ponto, né? Então a gente consegue emitir o espelho do ponto e assinar digitalmente. O colaborador vai assinar o próprio ponto ali, né? Não precisa, vai diminuir esse volume de papel, essas questões ali, né? Então o colaborador faz a assinatura do próprio ponto, já que ele tem acesso ao ponto, né? Aí aqui tá explicando como é que tem que ser o ambiente, é um ambiente 100% Java, né? Que é um ambiente 100% web, né? Então o acesso vai ser 100% web, né? Com os browsers homologados, os browsers comuns que a gente utiliza no dia a dia, né? O acesso é bem facilitado, né? Então a gente pode liberar também tanto para o colaborador estar em casa, se ele estiver em casa, se for o caso, né? Ou para o colaborador que, se a gente quer liberar só dentro da corporação, também pode ser feito, né? Por questão de segurança, tem empresa que prefere divulgar isso para fora, né? Então que a pessoa em casa possa fazer o acerto do ponto de casa, de qualquer lugar, né? E tem a opção da pessoa fazer direto na empresa, daí se a empresa não liberar essa URL externamente, né? Então aqui as questões de apresentação é isso, né? Do módulo. A gente vai conversar, vai acessar um pouquinho lá, então, gestão do ponto, né? Então aqui esse aqui é a carinha do módulo de gestão de ponto, né? Então eu tô com uma colaboradora aqui que ela é uma gestora, né? A Maria Eduarda. Aqui a parte de analytics dela, que é a consulta que ela tem para saber o total de incidências, ocorrências, aqui ele aparece um gráfico, a pendência de acerto finalizada, pendentes ainda com o colaborador, né? Então, se tu clicar aqui, vai expandir qual é o colaborador que está com pendência, né? Então, o Adalberto está com pendência, que é um liderado dela. Aí aqui tu consegue visualizar a pendência dele, né? Do ponto dele. Então, ó, o Adalberto tá expirado já a situação dele, foi expirado, né? Então tu pode vir aqui e verificar o dia. Não, já expirou, não tem mais o que fazer, o Adalberto né, não, não realizou o acerto dele. Então, tu pode verificar e marcar, agora não fica mais pendente, né? Então, voltar lá pro gráfico de Analytics lá do colaborador, já aparece como duas questões finalizadas aqui, né? Então, tenho aqui pendente com o gestor, o que tiver pendente com o gestor que o colaborador não acessou ainda vai mostrar, né? Para o gestor clicar, ele vai visualizar o que está pendente com ele, né? O que está finalizado, o que está pendente com o colaborador. Então, ele clicando na parte do gráfico, ele já vai conseguir visualizar. Esses cards de horas trabalhadas, horas faltas também, eles detalham quem são, né? Então, o colaborador que está com horas faltas, quem são cada colaborador. A mesma coisa para a questão de horas extras. Ah, quem fez horas extras foi a Rúbia, foi o Adalberto, né? Então ele já demonstra uma visão gerencial ali dessas questões. Que é um analytics também de gráfico de horas trabalhadas, aqui de média de horas, né? A parte de banco de horas, saldo de banco de horas, aqui nessa base não tem ninguém com banco de horas, né? Mas daria para ver aqui o saldo, quantidade de horas positiva, quando que é o período de fechamento. Aqui ele mostrando um gráfico de projeção de valor de pagamento, valor de desconto em folha de pagamento. Então ele mostraria um gráfico se tivesse alguém aqui com um banco de horas nessa tela para fazer o acompanhamento, né? Esse módulo aqui, para quem tem painel de gestão e coisa assim, dá para integrar dentro do painel de gestão também. Então, esses analytics vão aparecer lá dentro do painel de gestão. Geralmente, a gente
pessoa que tem painel de gestão acostumada a visualizar isso por lá, né? Então, consegue visualizar dentro da plataforma. A gente consegue integrar, mesmo ele sendo um módulo G6, a gente consegue fazer a integração com o G7, com o painel de gestão, e visualizar essas informações lá dentro do painel de gestão, né? Também daria para fazer dessa forma, sem precisar acessar o URL externa aqui da parte de ponto, né? Não, para o gestor, ele consegue fazer todo esse acompanhamento aqui, todas essas verificações, realizar os acertos, verificar os pontos dos colaboradores, né? Aprovar e clicando um certinho para aprovar, fazer as verificações, né? Aqui, essa parte aqui de apuração, a gente pode fazer, calcular a apuração, né? Inclusive com arquivo, né? Então, eu quero calcular a apuração por aqui, né? Todos os meus colaboradores são por aqui, inclusive selecionar um arquivo, realizar um filtro a empresa inteira, ou só um determinado colaborador, adicionar um novo filtro, né? Então, ele 100% web, né? Com a tela mais intuitiva, né? Mais gráfico, né? Tanto para o colaborador quanto para o gestor, para eles poderem fazer as visualizações, né? A parte de programações aqui também tem, de autorização de saída, autorização de extras, compensação, né? Toda essa parte de programação que tem lá no controle de ponto, a gente pode estar fazendo por aqui, né? Questões de banco de horas, né? Aí também aqui pode fazer um cadastro, vincular contas ao colaborador. Então poderia fazer um cadastro de banco, até tem aqui, ó, banco de exemplo, né? Depois cadastrado aqui de exemplo de teste, né? Então aqui na manutenção nas contas de banco de horas, daí quem que está vinculado a essa conta, né? Então, posso vincular funcionários à conta, né? Isso lá, quando tu cadastra o sindicato da pessoa e diz que ela pertence no banco de horas aqui na gestão de ponto, no controle de ponto, né? Ele vai... Ele já faz o assinalamento da conta, né? Se o cara tem aquela abrangência para aquele banco, ele já cria uma conta de banco de horas. Aqui, acessando o módulo de ponto aqui, né? Na questão do módulo de ponto, aquela questão que a gente conversou, né? Que o colaborador aqui, eu posso determinar quais são os colaboradores que utilizam gestão de ponto, né? Não precisa ser todos da minha empresa. E se eu tiver assinalado ele... Então, aqui eu indico qual o colaborador que utiliza a gestão de ponto, né? Então, posso marcar aqueles colaboradores que utilizam gestão de ponto, né? Se for da área meio ou pessoas que eu quero que participem de gestão de ponto, eu venho aqui e marco por gestão de ponto. Aí ele não vai mais aparecer na telinha de acerto padrão do colaborador, né? Então ele só vai aparecer lá para fazer a parte de gestão de ponto, né? Então com isso também às vezes pode ser para a empresa que isso diminua o custo, né? Também, né? Então eu preciso de gestão de ponto, mas só para determinados colaboradores. Então ele é contado também para o colaborador, né? Para sênior, o volume de questões de financeira, né? Assim como todos os módulos do RH para o colaborador que utilizam, né? Então só paga aqueles colaboradores que fazem a utilização do gestão de ponto, né? Então funciona dessa forma ali, faz o assinalamento ali, né? Toda essa parte de cadastro de horário, né? Como a gente viu, né? Cadastro de escala, as definições de apuração aqui, né? Definições de apuração, de situação que a gente cadastra aqui, né? São as informações que a gente coloca aqui, se vai converter no tour, né? Se vai, toda essa parte de definição aqui é feito no controle de ponto.
né? Então, que tu já tem, por exemplo, não tem impacto, né? A gente já tem a utilização do controle de ponto. Aí quer implantar a gestão de ponto, ele continua a apuração, a definição, as regras, a lógica, continua sendo a lógica do controle de ponto, a mesma coisa, entende? Então, aquelas situações que eu quero que apura, se apura extra, se apura banco, então vai continuar sendo todas as informações do controle de ponto. Então, isso diminui o impacto, né? É claro que se tiver algum tipo de regra, daí a gente tem que fazer uma regra lá também na G6, né? Que daí tem uma opção para criar uma regra na G6, que aí é lá por dentro do Senior Developer, né? Mas a gente informaria aqui. Então, ele vai utilizar essa definição de qualquer jeito, né? Então, aqui a questão de banco de horas, né? Vai aparecer aqui, né? A manutenção de banco de horas, por exemplo, né? Se tiver algum lançamento, né? Vai aparecer aqui. Né? Então, se tivesse algum lançamento para a Ruby, iria aparecer aqui os lançamentos. Ela poderia consultar, o gestor dela poderia consultar o lançamento, né? A tela de manutenção de banco, um saldo inicial, saldo final, todos os lançamentos que a Rubia fez, por aqueles cards lá também ele consegue visualizar. Então vai clicar, ele vai expandir, ele vai jogar para essa tela para mostrar as informações, né? De quais são o saldo inicial, o saldo final, né? Do banco de horas, a data do fechamento, a data de criação da conta, fechamento da conta, se tiver, né? Então vai aparecer as informações ali. Da mesma forma que como aparece lá no controle de ponto também a tela de manutenção, né? Então aqui também tem a opção de fazer o recálculo do banco de horas, né? Então, se eu criei alguma nova situação que eu quero considerar para o banco de horas, tem como fazer recálculo, né? Tem a parte de conferência, né? Conferir o colaborador. Essas questões de migrar banco de horas, por exemplo, tem um banco de horas lá no gestão de, de pessoas no Honda, né? Honda ponto, eu quero migrar. Tem uma rotina aqui que a gente consegue fazer a migração das contas e criar as contas aqui dentro da parte de gestão de pontos, né? Essa parte de gestão de incidentes que eu comentei lá, né? Que é para criação de ciclos de penalidade, justificativas de incidentes, penalidades, né? A empresa que, o colaborador esqueceu tantas vezes de bater o ponto, eu quero que gere uma advertência verbal, eu posso cadastrar, eu quero que gere uma advertência na ficha de registro, uma anotação na ficha de registro do funcionário, né? O colaborador faltou tantas vezes, né? Eu quero que gere uma penalidade para ele, uma suspensão, advertência, depois uma suspensão. Eu posso cadastrar um ciclo e dentro do ciclo eu posso determinar quais são as penalidades e quais são as prioridades, né? Então, assim, ele vai gerando os incidentes no ponto do funcionário. Aqui a parte de espelho de ponto, né? Para fazer a assinatura do cartão ponto do colaborador. Então, o colaborador tá tudo certo, foi todos os dias verificado, a gente pode fazer a assinatura do cartão ponto, né? Então seria dessa forma. Vamos acessar agora com o colaborador aqui, para a gente ver a visão do colaborador. Então vamos acessar com essa Ruby aqui. Então aqui é a visão do colaborador, né? Então aqui ele poderia estar assinando o ponto, né? Poderia estar reprovando, aprovando. Aqui seriam os acertos que ele realiza no dia a dia, né? Então o que tem aqui? Tem falta, tem débito de banco de horas, quais informações que tem, né? Então eu quero fazer um acerto, né? Então eu vou vir aqui em ações, posso editar as marcações, eu posso editar uma situação, incluir direto uma situação, né? Eu vou editar as marcações aqui para a gente ver. Aqui eu posso inserir as marcações previstas, eu posso adicionar a marcação. Então aqui eu quero adicionar uma, qual é a hora que foi, né? Não quero adicionar uma, eu quero inserir todas. Então eu venho aqui, editar marcações. Espera aí. Editar marcações, aqui inserir as marcações previstas. Daí eu boto qualquer justificativa e dou um confirmar. Dessa forma aqui ele vai inserir as marcações do colaborador. Então já insere todas as marcações conforme o horário previsto aqui, né? Eu posso mover a marcação, por exemplo, é o trabalhador que trabalhou à noite ou saiu
saiu a marcação, esqueceu uma marcação e gerou uma marcação no outro dia só, aí o sistema às vezes pode então saber se essa marcação é uma marcação de saída desse dia ou entrada. Então, se falta marcação, né? Então eu consigo mover as marcações entre os dias, para o dia anterior, para o dia posterior. Dá para fazer essa questão, a mesma coisa que tem lá no ponto, né? Só que de forma mais prática, né? Então eu poderia aqui estar salvando, né? Aí realizei aqui, o dia está correto, né? Está acertado, né? Tendência, né? Aqui eu posso editar uma situação, por exemplo, aqui não é débito de banco de horas, é trabalhando. Eu posso vir aqui e só salvar, né? Também já realizo o acerto. E aqui eu posso inserir um histórico de afastamento, um histórico de anotação. Às vezes, o funcionário, ou uma programação, né? Então, esse dia ele não veio trabalhar porque ele trocou. Então, eu posso inserir uma ponte, por exemplo, né? Trocar um dia pelo outro, né? Posso cadastrar uma compensação. Não venho trabalhar porque tinha uma compensação de alguma situação que a empresa tenha, né? Na empresa posso inserir, né? Ou posso inserir um afastamento, por exemplo, um histórico de afastamento. Aí vim aqui e inseriria o histórico de afastamento. Essas informações médicas, esses complementos aqui, fica depois o pessoal lá de segurança e medicina ou o pessoal do RH fazer, né? Então, essa aqui não é obrigatório preencher, né? Essa parte aqui dos dados básicos, sim, né? Que tem as estrelinhas aqui, né? Então eu vou fazer uma situação, cadastrar a situação a 14, por exemplo, né? A hora inicial, a hora final, e aí daria um salvar aqui. Ter cadastrado as horas certinhas, mas aí geraria o acerto para o colaborador, né? Então, o colaborador vai acertando o ponto todos os dias, né? Vai fazendo o acerto deles, né? De cada dia, né? E aí, depois que ele fez todos os acertos e o gestor aprovou, né? O gestor foi lá e verificou todos os dias, né? Aí ele pode fazer a assinatura do ponto. Pode fazer a assinatura do ponto. Você possui um espelho de ponto pendente. Deseja assinar? Vai aqui. Então, aqui seria a visão do colaborador, né? Aqui também aparece o espelho do ponto foi assinado, né? Tu pode visualizar aqui o ponto, né? Então tá aqui qual foi o e-mail que assinou, o IP da máquina, né? Foi assinado digitalmente, a data que assinou o espelho, né? Então o colaborador, né, participa e assina o ponto dele, né? Isso facilita muito na parte de judicialização, aquela questão que eu falei, né? Então o colaborador ele participa do acerto, ele pode assinar o próprio ponto, né? Então isso evita também que a empresa seja acionada na justiça por algum processo, né? Pelo menos minimiza muito essas questões, né? Então aqui também tem a parte de apuração, a parte de logs, né? A gente não falou a parte de logs, então cada vez que é feito o log de acerto, né? Para saber quem que fez a alteração, algum acerto, né? Também pode aplicar o filtro, esse log de acerto é bem parecido com o log que a gente tem também lá no, no controle de ponto, né? Então ele tem as informações aqui. No Adalberto Soares, esse dia foi marcado como verificado, tá vendo? Vai mostrando as informações. Na Rúbia, né? Vai mostrando aqui as informações dos logs. Tem o log de processamento, né? Quando tu faz uma leitura de ponto, né? Como ele faz uma requisição para o Middle para fazer o cálculo da apuração, então ele aparece aqui, o coisa fica em background, então tu pode fazer outras coisas, entende? Então, o que que acontece? Ele vai lá e faz o processo de acerto no Honda, a gente tem que ficar esperando lá, né? Para calcular, tem que ficar esperando até voltar a tela. Aqui já não, aqui ele fica em background, né? Então, a gente faz a apuração, faz uma leitura de ponto, e isso demora, tem empresas com muitos funcionários, demora muito essa parte ali. E ele fica rodando em background, então eu continuo usando o sistema, eu continuo visualizando as informações, né? E depois eu posso vir aqui e consultar o log, se o processamento
deu ok, se tem algum arquivo de leitura, né, que a gente leu, se tem algum piso inválido, alguma questão inválida, né, então vai aparecer aqui no log, né, então vai aparecer no log do processamento o que ocorreu. Ó, o processo automático foi cancelado, possível, gerando código de cálculo da empresa. Outra coisa que pode acontecer também aqui, né, é a gente cadastrar processos automáticos lá dentro do G5 para fazer essa parte de leitura. Então, o funcionário já não faria mais essa parte de leitura, né? Aqui tem um processo automático vinculado a essa base aqui, que faz esse processo de leitura e apuração do ponto, né? Ele está dizendo aqui uma mensagem que o próprio processo não conseguiu abrir um código de cálculo, né? Pois o cálculo anterior é mais antigo, na verdade é uma base de teste e não foi criado todos os cálculos, foi criado um exemplo, né? Mas o que acontece, eu também posso vir aqui e fazer o cadastro de um processo automático, né? Para fazer essa leitura de ponto automática. Então, eu faria o cadastro do processo automático, ele faria a leitura de ponto automática e o acerto estaria disponível todo dia para o colaborador. Quando você trabalha com gestão de ponto, né, que o colaborador precisa acertar e a gente tem prazo para ele acertar, o ideal é fazer automaticamente, para que o colaborador sempre tenha a informação do ponto dele todo dia, né? Então, dessa forma, a gente pode se trabalhar com processos automáticos, que tem o processo automático de cálculo, que é o mesmo processo automático que a gente faz para o cálculo do ponto, né? É a mesma situação, é igualzinho, né? Só que a gente diz que ele é habilitado para gestão de ponto, né? Isso aqui é a questão de ponto mobilidade também, que a gente pode fazer, integrar junto, né? Então, aqui a parte de processos automáticos de cálculo. Né? Então, aqui eu cadastrei a informação assim, no cálculo mobilidade, né? Porque aqui a gente tem nessa base de teste também tem a mobilidade sênior, né? Que é o ponto via app, ou pela internet ali, né? Então a gente pode fazer toda essa parte aqui de processos automáticos para que já apareça direto aqui na tela de acerto, sem a gente fazer essas opções de calcular aqui, né? Então a gente não utilizaria mais essa parte de calcular aqui e ficaria a cargo do processo automático, né? Mas se porventura a gente não quer realizar processo automático, quer vir fazer essa informação todo dia, a vantagem do gestão de ponto é que a gente pode apurar e ele fica em background. Então ele libera a tela para a gente fazer as manutenções ou mexer em algumas questões ali, né? Aqui também tem a parte de históricos aqui do colaborador, ele pode fazer por aqui também os acertos, né? Questões dos meus acertos, né? Que a gente mostrou ali como é que faz cada acerto. Aqui é a visão de um outro colaborador ali, né? As informações do colaborador para ele realizar o acerto dele, né? Aqui ele marca que o processo vai expirar em 9 dias, né? Então isso a gente define, deixa eu ver se não me engano é aqui. Aqui. A gente define aqui a data da expiração do acerto, né? A definição de apuração. A gente define quais os dias da expiração, o limite após o fechamento do ponto, né? Se bloqueia as pendências expiradas, sim ou não. Então tem uma definição aqui que a gente pode estar usando, modificando de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Então isso não é fixo, né? A gente faz a definição conforme a empresa entende correto, né? Então, aqui da mesma forma ele pode realizar as ações dele de acerto, editar a situação, incluir as marcação, editar como falta, posso adicionar marcações previstas.
Aqui eu posso cadastrar uma justificativa para o meu gestor, por que eu não realizei a marcação, ou por que eu fiz aquele acerto, né? Então, posso, querida, né, escrever lá e vai aparecer para a colaboradora lá, né? Querida Maria, esqueci de realizar a marcação. Então, a mensagem é enviada para o gestor dele lá, né? Com o perfil do gestor. Aqui aparece lá que ele fez Posso mandar mensagem para ela, posso verificar todo mundo, né? Então aqui eu tenho verificar as pendências. Então aqui é uma pendência minha, porque ele fez um acerto ali, né? Aí eu, não, ok, tá ok, beleza. Não, beleza. Aí eu dou uma mensagem à base de teste, né? Então, o que eu queria saber... Oi, Maicon, tudo bem? A Joyce. Oi, linda, tudo certo? Pode falar. Tudo bem. Não, a gente, para mim aqui não tenho nenhuma dúvida, até porque a gente já tinha conversado sobre esse sistema 2.0, né, em outra ocasião. Eu até já passei isso para a Sara e para a Ana aqui, mas as meninas também de ponto das outras unidades estão participando. Depois a gente vai trocar uma ideia e mais uma vez tentar passar para a Jo, que é a nossa gerente, né, e para a Ana e ver a possibilidade, né, dessa implantação. Mas a gente achou bem interessante, né? Não sei se para nós, call center, seria tão interessante assim, devido ao tamanho da empresa, né? Mas Eu acho que para vocês facilitaria. seria muito bom, porque os colaboradores já têm acesso ao ponto, né? Então eles têm acesso ao computador, geralmente os Sim. funcionários de vocês. Então para vocês seria ideal, entende? Porque vocês conseguiriam até manter todos os colaboradores nessa parte ali. Então para vocês, o colaborador mesmo faria o acerto do ponto deles, bateria o ponto e vocês aprovariam. Então cada gestor da área, a gente definiria uma hierarquia ali, né? Que cada gestor da área aprovaria o ponto. Então para vocês, como eu conversei contigo ali, para vocês, né, para Flex, isso aí resolveria muito dos teus É. problemas de ter que ficar fazendo esse acerto, entende? Então, Uhum. obrigaria o próprio colaborador, já que ele tem acesso a uma máquina, alguma coisa que é fazer o acerto de ponto, entende? Então, seria Uhum. ideal. Deixa eu Até te se vocês perguntar. não quiser colocar só para a área meio, como vocês são uma empresa muito grande, Não, teria que ser. já a área Tem que meio ser. já é 1.000 funcionários, entende? Então Uhum. já seria uma coisa boa para vocês. A parte de administrativo todos, os caras teriam condição de fazer esse acerto de ponto, né? Assinar o XP de ponto. E também, como vocês têm bastante passivo também, né? Ia ficar melhor para ti, né? Ia ficar mais seguro, né? Para ti, né? Também não dependeria Aham. um erro teu do RH, é o erro do gestor, do colaborador, né? Se o colaborador não fez o acerto do ponto dele, foi notificado, foi avisado, tem a mensagenzinha, né? Então fica descentralizado e tira só da parte do RH essa questão das marcações do ponto, né? Uhum. Para você Michael, ser só uma legal. pergunta. Tu consegue dividir com a gente essa apresentação que tu tem para a gente usar como exemplo, caso a gente, Consigo. né, que daí a gente olha com bastante calma, tenta entender melhor e conversar, porque para a gente conversar a gente precisa estar bem por dentro do assunto, Consigo, né? até se tu quiser conversar com a Ana, porque eu sei que ela é ocupada, não tem tempo, né? Mas se tu quiser conversar com a Ana, a gente se disponibiliza a fazer uma apresentação exclusiva para Flex. Não tem problema. A gente fala com a Entendi. nossa área comercial que a Ana quer conhecer, entende? Então a gente faz uma Uhum. apresentação direto para vocês. Né? Entendi. Mostra isso que a gente está mostrando, mas direto para a Ana no momento oportuno que ela tenha tempo, que ela consiga tá fazendo esse acompanhamento, né? A gente se dispõe a Uhum. fazer ali, é só a gente conversar com o comercial, eles estão ali também acompanhando aí, né?
Depois, se quiser mandar uma mensagem para ele, Uhum. a gente pode estar fazendo direto com vocês sem problema nenhum, entende? Pra Então gente. tá, eu vou trocar uma ideia com a minha gestão aqui, daí a gente volta a falar, Sim. tá Então bem? tá, Joyce. Obrigado por escutar a Eu que gente aí, agradeço. né? Tamo junto sempre. Assim, sempre. E assim, todos os clientes, né, que estão ouvindo e que quiserem alguma apresentação mais detalhada ou quiserem que a gente faça apresentação para o gestor, né, é só entrar em contato que a gente consegue montar. Sim. Sim, o intuito aqui é todo mundo sai ganhando, né? Principalmente aí as empresas que têm essa necessidade de fazer alteração de ponto, com empresas que têm um volume administrativo muito grande, né? Então, isso, como uma apresentação a própria Sênior coloca, 60% do tempo diminui e a assertividade é muito maior, né? Então, isso é um custo para a empresa, sim, mas acaba sendo um benefício por tudo que ele A oferece, longo né? prazo, O módulo oferece acaba sendo um benefício para a empresa, né? Questão de judicialização, né? Ah, pagou a hora não pagou o colaborador mesmo que faz o acerto. Então, não tem porquê. E num caso trabalhista, talvez fica muito mais fácil justificar, né? Perante um tribunal, perante uma judicialização, o que aconteceu. Não, o colaborador aceitou o ponto dele assim, ele marca, ele acerta, ele assina, né? Então, tem prazo para ele fazer as verificações, ele tem disponível isso para um computador na empresa para poder fazer esses acertos, então não tem por que houver questionamento sobre isso, né? Mais alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? No chat eu não tenho nenhuma pergunta. Isso aí a gente vai colocar ali, a Patrícia vai colocar ali a questão de e-mails ali, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, cliente ou não cliente, né? Tanto faz, né? Isso ali, eu não sei se tem não clientes ali, mas acho que eu vi que tem algumas pessoas que eu não conheço, talvez não sejam clientes, mas a gente tem os e-mails, a gente tem os contatos tanto do comercial quanto da área técnica, né? Que a gente Isso, pode estar. eu envio a gravação por e-mail e aí a gente pode mandar também o PDF ali da apresentação para todo mundo que tá aqui na reunião. Agradecemos. A gente aproveita também, né, que a gente está fazendo essas reuniões de maneira. A Patrícia, né, que está gerenciando isso, está fazendo essas reuniões aqui de maneira. Tentando fazer uma vez por mês, né, uma reunião, conversar um pouco sobre o módulo, conversar um pouco sobre a Sênior, né? Então, já estenda aí os convites para as próximas reuniões, né, que a gente possa ter e a gente No conversar próximo sobre mês vai ser voltado sobre particularidades da folha referente a 13º e férias. Deve acontecer por essa época, dia 20, 21 de outubro, mas daí eu encaminho o convite por e-mail para todos. Show de bola. Então, eu Obrigada, pessoal. agradeço a todo mundo que tenha participado ali, agradeço ao pessoal da Mante né, pelo apoio sempre, pela oportunidade aqui de a gente estar conversando, pela parceria, né, todos os clientes que têm acompanhado aí o nosso trabalho, né, e se colocando sempre à disposição aí para ajudar aí na parte de suporte. Aí acho que a maioria dos clientes tem os nossos contatos aqui, mas para conversar, alguma coisa que possa vir melhorar, outro produto a sênior, talvez, né? Se vocês quiserem, eu quero saber um pouco mais sobre painel de gestão, por exemplo, talvez procure a gente, né? Fala, escreva, não, quero saber um pouco mais sobre painel de gestão. Vamos fazer uma webinar sobre painel de gestão, a gente vai fazer, né? A gente quer fazer, a gente quer fazer o que ajuda o cliente. Então, se o cliente acha Mostrar que as novas deve mostrar funcionalidades, né? painel de gestão, vamos falar um pouco sobre painel de gestão. A gente estende para vocês, sim, a dor de vocês é a nossa dor, então a gente tenta melhorar a parte de vocês ali. Eu quero painel de gestão, Michael. Eu vi que tem lá um módulo lá da Sênior que é painel de gestão, que eu preciso agilizar a minha parte de férias, solicitação de férias do colaborador, né? Então, eu quero implantar esse painel de gestão, eu quero entender como é que funciona o painel de gestão. Então, vamos implantar painel de gestão. Ponto, Michael, é questão de ponto,
Meinhardt, né? Michael, não Meinhardt, né? Então, a questão, eu quero fazer a implantação de... Eu preciso, tem colaborador que fica em casa, tem colaborador... Eu quero saber um pouco mais de marcação do ponto sobre aplicativo, né? Isso ia me ajudar, né? A gente pode fazer um webinar também de marcação do ponto sobre aplicativo. A Sênior tem várias soluções aí para agilizar a parte de RH, né? E às vezes talvez o cliente ou o cliente talvez não conheça, ou o cliente sabe que existe, que a maioria, né, acessa a documentação, sabe que existe, mas talvez não queira uma explicação melhor, detalhada, né, de como funciona, alguns exemplos, né, para entender se isso pode ajudar ele. Então a gente deixa nossos contatos aqui para vocês fazer a sugestão de vocês também. Eu quero saber sobre isso. Aí a gente procura aqui, organiza um profissional para estar conversando com vocês sobre uma dor de vocês ali, que talvez tenha alguma solução da cena que possa estar ajudando vocês, né? Exato. E é assim a gente, todo mundo crescendo, né? Então todo mundo evoluindo, né? Todo mundo crescendo, descentralizando o RH, com mais tempo a parte de gestão, né? Que essa nova tendência é isso, né? Descentralizar, mais tempo para gerir o colaborador e menos operacionalizar, né? Menos operacional, isso mesmo. Então é isso, galera. Obrigado, né? De Obrigada, novo. Maicon, foi Valeu. ótimo, parabéns. Tamo junto sempre. Um Valeu, abração. até mais. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.